Olá, colegas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre porcentagem. Vamos recordar, aprender alguns conceitos básicos referente à porcentagem que serão aplicados na resolução de algumas questões, inclusive dessa primeira lista que foi sugerida aí, tá? Bom, o símbolo utilizado quando a gente trabalha com porcentagem, vocês devem se lembrar, é esse símbolo, né? Esse símbolo representa, ele equivale a uma razão. No vídeo anterior a gente falou que razão é uma fração, né? Então, é uma razão onde especificamente esse denominador é 100, tá? Então, quando você tem lá a representação, por exemplo, de 2%, é assim que a gente lê, né? Você tem isso aqui sendo representado em forma de uma razão de 2 para 100. Né? Esse é o conceito de porcentagem em forma fracionária. Agora, além dessas duas representações, quando eu quero falar em porcentagem, eu também posso utilizar aqui a representação decimal. A gente sabe que dividir por potências de 10 é sempre fácil, né? É uma divisão cômoda, porque ela envolve basicamente deslocamento da vírgula, né? Então, quando eu estou falando lá do número 2, a gente entende que no número 2 eu tenho uma vírgula posicionada aqui, né? E essa vírgula, após essa vírgula, a gente tem aqui infinitos dígitos zero. Da mesma forma, antes desse 2, entende-se que aqui existem vários zeros à esquerda, né? Então, quando eu estou multiplicando, por exemplo, vamos pensar primeiro na multiplicação. Quando eu estou fazendo 2 vezes 10, a gente sabe que 2 vezes 10 é igual a 20, né? Olha o impacto disso, então. Voltando aqui na linha anterior, então, quando eu faço 2 vezes 10, o resultado é 20, e esse 20 pode ser observado simplesmente pelo deslocamento dessa vírgula uma casa à direita, né? Observe que o número 20 é o mesmo que 20, e aí outra vez temos lá infinitos dígitos zero após a vírgula. Então, o ato de multiplicar um certo número por 10, isso impacta em deslocar a vírgula nesse número uma casa à direita, né? Se for o processo da divisão, então se a gente pensar lá em 2 dividido por 10, vamos pensar, por exemplo, pensando em dinheiro, né? Tenho R$ 2, vou dividir para 10 pessoas. Então, a gente sabe que cada um vai receber 20 centavos. E esse 20 centavos pode ser representado por 0,2, né? Ou ainda 0,20, né? Lembrando outra vez, existem infinitos dígitos zero. Irei escrever no papel quantos me convém para fazer a leitura adequada para aquele momento. A gente está falando, nesse caso, em unidade monetária, estamos falando em dinheiro, então, para a pronúncia de centavos, considera-se um dígito zero para que eu pronuncie aqui como sendo 20 centavos, né? Mas eu poderia ter deixado mesmo apenas o 0,2, ou seja, voltando aqui, o que nós temos então? O ato de dividir 2 por 10 impacta em aquela vírgula ser deslocada uma casa à esquerda, né? Então, o ato de multiplicar, a vírgula avança uma casa à direita, e o ato de dividir, a vírgula recua uma casa à esquerda, né? Então, voltando aqui, quando eu tenho a representação de 2%, isso significa em fração, então, 2 sobre 100, e ainda posso dizer que isso aqui em forma decimal, pegando esse conceito, né? Já que agora é por 100, então aquela vírgula ela vai recuar duas casas à esquerda, né? Então,
teremos 0,02. Não é isso? Então, 0,02 é o mesmo que 2 sobre 100, que é o mesmo que fazer a leitura 2%, né? Pensando outra vez em unidade monetária, poderíamos ler esse número como 2 centavos, né? Bom, diante desse conceito, né, vamos recordar agora o seguinte, eu tenho, por exemplo, a quantia de R$ 1.000 e pretendo calcular 5% de R$ 1.000. Então, quero calcular 5% de R$ 1.000, né? Eu sei que aquele estudante mais habilidoso, ele já tem essa resposta pronta, né? Já fez aí o cálculo mental, nem precisou de escrever no papel. Mas o estudante que ainda está ali, né, na fase de aprender ao pé da letra esse conceito, ele poderia lembrar comigo o seguinte, ó, o princípio básico disso aqui é a gente montar, né, uma regra de 3, dizendo que 1.000 corresponde ao todo inicial, portanto, 1.000 corresponde a 100%, e aí, como eu quero calcular 5% de 1.000, então a gente pode escrever 5% correspondendo a x, né? E aí, nesse caso, a gente resolve a regra de 3 daquele modo convencional, já que aqui se tratam de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a parte em dinheiro, maior será o percentual correspondente. Em videoaulas futuras, iremos entender como que se resolve, por exemplo, uma regra de 3 quando essas grandezas forem inversamente proporcionais. Não é simplesmente multiplicar cruzado, como a gente tem o costume de fazer aqui, tá? Bom, nesse caso que são diretamente proporcionais, se a gente escrever isso aqui na forma de uma proporção, a gente tem isso aqui assim, ó, 1.000 está para x, assim como 100% está para 5%. E aí vem a justificativa, ó. Bom, primeiro, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, lembrando que razão são essas frações, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu falo que eu tenho aqui uma proporção. Nessa proporção é que você já percebe o seguinte, ó, 100% dividido por 5%. Então, você tem aquele hábito de simplesmente cancelar esse símbolo, né? E um outro hábito que existe é o que eu falei agora, que é o hábito de multiplicar cruzado. Então, você vai chegar aqui e vai dizer o seguinte, ó, 100 vezes x é igual a 5 vezes 1.000, né? E aí, dividindo por 100, nós temos, então, que x é 5 vezes 1.000 dividido por 100. E nesse caso, a gente pode aqui simplesmente simplificar esses zeros, né? Que seria matematicamente o ato de dividir por 100 numerador e denominador, concluindo então que x é 5 vezes 10, logo x corresponde a R$ 50. Moral da história, voltando lá, o objetivo era calcular 5% de R$ 1.000. Estruturamos a regra de 3 e concluímos, então, que 5% de R$ 1.000 corresponde a R$ 50. É claro que, nesse primeiro exemplo, propositalmente eu peguei o número 1.000 no sentido de facilitar mesmo aqui a realização dos cálculos para que você pudesse entender o conceito, né? E não ficar aqui travado, ficar aqui preso nas contas. Na prova do Enem, por exemplo, e concursos públicos, outros processos seletivos, em geral não é permitido o uso de calculadora. Então, a gente tem que buscar estratégias para resolver esse tipo de cálculo, mesmo que de repente o número aqui não seja
um número tão bonitinho como é o caso do 1000, né? Seja um número, às vezes, um pouco mais difícil de manipular essas contas, a gente tem que buscar estratégias para poder ganhar tempo na hora da prova e não ficar travado nesses cálculos. Isso a gente vai ver na resolução das próximas questões aí, tá? Bom, esse cálculo pela regra de 3, ele pode ser minimizado, ele pode ser simplificado de outra forma, tá? Outra maneira, sem que seja necessário escrever isso aqui passo a passo, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode ganhar tempo ao invés de escrever isso aqui, utilizando, por exemplo, essa escrita em forma decimal que nós tínhamos comentado, para melhorar a agilidade desse cálculo sem ter que passar por todo esse detalhamento, já que um dos principais adversários nossos aí no momento de prova é o tempo, tá ok? Então, desejo a todos aí bom estudo e que essa aula tenha servido aí para tirar algumas dúvidas e reforçar a aprendizagem nesse assunto por enquanto. Até a próxima.